Qual o poder de transformação de uma modalidade esportiva no comportamento das pessoas? Mas a gente não vai falar só de comportamento de pessoas dessa modalidade que cresce cada vez mais de forma exponencial na sociedade. Vamos falar do ápice, dos atletas olímpicos que passam a representar o Brasil nessa modalidade. Eu sou o Ivan Moré. E eu sou o Yuri, empreendedor. E juntos nós estamos aonde, Yuri? Suplementa aí, Ivan. É isso aí, meu irmão. Você já suplementou hoje? Então agora é a hora. Você viu quem que a gente vai receber hoje? Eu conheci recentemente, fiz o convite para ele topou. E esse cara talvez seja o maior especialista de uma modalidade que mais cresce no Brasil hoje. Não, eu achei sensacional, assim, porque eu tenho várias curiosidades, inclusive, sobre essa modalidade, e eu quero muito entender um pouco mais sobre como que funciona por trás, né? Por trás dos bastidores. Triatlo. Triatlon. E não da pessoa que pratica, Claro. específica. Claro, já teve a vivência, né? Mas que ajuda os outros a praticarem em alta performance. Oh, que legal. O Marcelo Ortiz, gente, que está com a gente aqui, o Marcelo Ortiz é o cara que está à frente da maior assessoria de triatlo do Brasil hoje, pelo menos a mais vanguardista, e é o treinador da maior promessa da história do Brasil no triatlo olímpico, que é o Miguel Hidalgo. Marcelão, seja bem-vindo. Uau, depois dessa mega apresentação aí, que legal. Obrigado pelo convite, obrigado, Ivan, obrigado, Yuri. Imagina. Tô me aventurando aqui num ambiente que não é muito a minha praia tá mais ali em beira de piscina, numa pista de atletismo, Com a bike, com a bicicleta, enfim. Mas vamos lá, né, eu acho que a gente pode acabar acrescentando aí, né, para muitas pessoas, né, o que é o triatlo, entender um pouquinho mais dessa modalidade, né, e de que forma essa modalidade, você comentou do crescimento dela, de que forma essa modalidade tem impactado a vida de pessoas, não só do alto rendimento, mas também de pessoas comuns, assim, no seu dia a dia, que estão fazendo essa modalidade acabar crescendo, né, de maneira exponencial, como o Ivan disse. Você viu a camisetinha dele, Ivan? É da seleção. Tem que respeitar, né, velho? Tá louco. Há quanto tempo está na seleção? Olha, vou realizar um sonho, né? Eu acho que antes de falar até de quanto tempo eu tô na seleção, sempre foi um sonho. Sempre, quando falava em Jogos Olímpicos, quando eu via, né, Olimpíadas na televisão, era algo que sempre fazia o meu olho brilhar. Sempre que eu via um pódio olímpico, às vezes eu via um atleta comemorando e eu do outro lado chorando. Era algo que sempre impactou muito para mim. Então sempre tive esse sonho de chegar lá. Não deu como atleta. Até treinei triatlon por bastante tempo da minha vida. Mas como treinador, né, na seleção brasileira, a primeira convocação foi quando eu fiz exatamente 40 anos de idade. Eu tô com 46 para 47, então faz aí 6, 7 anos de idade, né, na seleção. Mas principalmente depois de Tóquio, dos Jogos Olímpicos em Tóquio, né, esse ciclo até Paris. Aí sim, né, a gente viveu esse ciclo olímpico viajando para tudo quanto é lugar, training camp para tudo quanto é lugar. E essa é a rotina, né, e em busca desse objetivo. E não é um objetivo de classificamos um atleta. É o objetivo de uma medalha, meu. Vai pra ganhar, né? A gente quer essa medalha. A gente tem o triatleta, né, que tem até 23 anos de idade, o melhor triatleta do mundo até 23 anos de idade é o Miguel. É brasileiro. Não basta isso. Na final do Mundial, agora na Espanha, última prova aí da temporada, ele ganhou do ouro, prata e bronze de Tóquio. Olha isso, cara. Brabo, hein? Então fala... Aqui, não, mas e é muito louco, sabe por quê? Porque o brasileiro, ele não valoriza a modalidade até chegar o período olímpico e ele vê que o cara ganhou ouro, prata ou bronze. Aí o brasileiro passa... O que aconteceu com o Isaquias Queiroz também, né? Skate com a Raíssa. Tipo assim, deixa lá essa modalidade lá. E, tipo, não, alguém ganhou, uau, né? Tipo, caramba, existe essa modalidade, o brasileiro compete, né? Tipo... É um sonho, imagine o triatlon chegar nesse nível aí, assim como o caminho trilhado pela Raíssa, pelo Isaquias lá atrás, né? E acho que a gente tem uma chance real, né? O Brasil nunca teve medalhista no triatlon? Triatlon entrou nos Jogos Olímpicos em Sydney 2000, então 24 anos depois, nunca, sempre coadjuvante. Nem um bronzezinho ali? Nem um bronzezinho, nada. A melhor colocação foi, acho que um 11º, né? Nunca entramos num top 10. Hoje tem ali ao redor no masculino de 10 nomes, a gente é um desses 10 nomes.
e que chega no momento, entre todos esses 10, a maior ascensão é do nosso atleta. Se for ver essa curva de evolução, quanto evoluiu cada um, ou quanto evoluiu o nosso atleta, ninguém evoluiu tanto quanto ele, né? Diz aí a questão de estatística aplicada ao esporte, que fala que essas linhas uma hora se cruzam, né? A forma como ele está evoluindo, a forma como os outros, o ouro, prata e bronze dos Jogos Olímpicos anteriores está evoluindo, elas estão se cruzando. Se cruzou agora, na final do Mundial. Quem domina esse mercado? Esse mercado ele é dominado por ingleses, noruegueses mais recentemente, Estados Unidos com uma tradição que não tem jeito, Espanha, né, Nova Zelândia e Austrália. Alemão é bom também? Ou não? Muito, esqueci, muito bem lembrado. Já ganharam ouro, já foram medalhistas de ouro no triatlon. Né, tem grandes nomes tanto no masculino quanto no feminino. Provavelmente a gente deve ver um alemão no pódio. Talvez no masculino, talvez no feminino. Eu acabei de lembrar agora, se não me engano, tá? Eu assisti numa Olimpíada, não sei se foi Londres, de dois irmãos ingleses. Exato. Tem dois irmãos ingleses? 2 irmãos ingleses, mas, nossa, um pecado gigantesco aqui. Esqueci de falar dos franceses, os anfitriões. Os caras estão destruindo, estão aplicando... Jogando em casa, com toda a torcida. Eles estão num nível altíssimo. Vai ser difícil bater os franceses em Paris. Você comentou dos 2 irmãos, os ingleses. Reinaram em Londres 2012, reinaram aqui no Brasil. Rio 2016 com ouro e prata. Os 2 irmãos? Os 2 irmãos. Imagina, cara. Inglaterra Família. sabe fazer um negócio, meu. Triatlo e Inglaterra, né? O Reino Unido ali, né? Casamento bom ali. É bom, meu. E no feminino, provavelmente, ou vai da França ou vai da Inglaterra. A gente tem alguma mulher brasileira? Temos 2 mulheres que vão estar representando o Brasil. Jennifer Arnold e a Vitória Lopes. Mas, assim, para brigar por um pódio olímpico, Você acha que ainda precisaria ter uma conjunção de fatores ali na prova que... eu diria que a chance... zebra. Pode vir aí o top 10 para as 2, que seria fantástico pro crescimento do nosso esporte. Mas brigar pela medalha, eu acho que a chance... que você falou anteriormente, brigar pela medalha, a chance da medalha tá no masculino. Não só com o Miguel. Tem um outro atleta aí, que chama Manuel Messias, que é um dos 3 melhores corredores do circuito mundial, né? Corredor brilhante, 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 brilhante. Falta um pouquinho da natação para ele. Se virar uma prova de corrida, o triatlon, todo mundo para descer do ciclismo juntos, Aí ele desempata. A gente Ele tem tá uma com chance. você também ou não? É da seleção brasileira, né? Quem trabalha com ele mudou recentemente de treinador. Ele é do SESI. Eu, além da seleção, treino o pessoal do Pinheiros, né? Eu trabalho com o alto rendimento do Esporte Clube Pinheiros aqui em São Paulo. Né? Mas quando estamos todos juntos ali, a gente sempre, né, procura acabar ajudando, enfim. E é um triatleta que merece demais também, demais, né? Apesar de eu não estar trabalhando com ele ali diretamente no dia a dia, mas é um baita do merecedor, né? Assim como você que teve uma história linda lá, que saiu do nada, o Messias, né, um menino lá extremamente humilde, de Fortaleza, que foi achado por projeto social, né, e que viu, nossa, esse menino corre como nunca vi, né, e que foi dado apoio, incentivo, e o menino foi crescendo, virou um moleque, e que no júnior virou campeão mundial, e que quando foi sub-23, né, vice-campeão mundial, e agora chega aí, dependendo do cenário da prova, com chance também de medalhas. Ô Marcelo, eu vi que você já competiu em 93, né? Você começou a competir em 1993. Eu nasci em 93. Tá certo isso mesmo, cara? É isso mesmo. Porque assim, eu imagino nessa época o triatlon era mato, né? Cara, 93, assim. 93. E hoje a gente vê esse movimento, como o Ivan falou, muito crescente, né? Do triatlon. Eu tenho amigos que praticam o triatlon, que vieram a praticar recentemente, inclusive naquele gatilho do desafio. Eu quero fazer algo que seja muito difícil e que eu me desafie. Cara, como que você enxergava o triatlon lá em 93 e hoje em dia? O que você acha que mudou nesse tempo pro triatlon ter dado essa explodida gigantesca que aconteceu? Antes de você responder isso, eu só tô com uma dúvida aqui. O triatlon que o Yuri tá perguntando lá atrás, ele se comunica com o triatlon olímpico hoje? Porque assim, ó, quando a gente pensa em triatlon, pensa em Ironman. Na Olimpíada, os caras não fazem um Ironman, certo? Isso. Qual que é a distância da Olimpíada? E a diferença do triatlon que o pessoal pratica? Tá, então vamos lá.
Né? Jogos Olímpicos, o triatlon é olímpico. Nada 1,5 km no Rio Sena. Pedala os 40 quilômetros, Champs-Élysées, Arco do Triunfo, enfim, é um tour por Paris. Vai ser lindo o cenário da prova. E corre 10 quilômetros. Essa é a distância dos Jogos Olímpicos. Triatlon olímpico. Tá. Tem uma distância de entrada que a gente chama de sprint. Nada 750, pedala 20 km, corre 5. Esse é o triatlo Essa é a entrada. Tem agora umas até mais curto. Nada ao redor de 300 metros, pedala 8, 10 quilômetros e corre 1.600 a 2 quilômetros. Será que aí dá pra fazer? Será que aí dá pra gente? Eu acho que Esse é seria bem boa pra democrático, gente, né, meu. cara? Esse é Será que dá democrático. pra Esse gente todo ver? mundo consegue. Ó, esse é, mas o que você falou, que é o que existe, que é o 750 de Isso. nado, 20 de bike, 5 de corrida. e esse menorzinho é 300 300 de Isso. nado. Isso. 8K de mais ou menos 8 de bike Isso. e 1.800 de corrida? Isso. 1.800 a 2.000 metros. Vamos fazer no final de Esse semana. dá. Esse dá. Esse é muito democrático, né? Normalmente as pessoas... É a porta de entrada. Né? Assim como na corrida as pessoas entram numa prova de 5 quilômetros e tal. Essa é a porta de entrada do triatlon. Curiosamente, você perguntou do triatlon lá em 93 como era. Era um triatlon totalmente diferente desse triatlon de hoje em dia. Era um triatlon mais raiz, né? Era um triatlon que em 93 a gente pedalava 180 quilômetros, levava uma banana, uma maçã e balachita no bolso, meu. Nossa, Balachita. Eu O Yuri nem deve sei o saber que é essa bala. Você sabe o que é Ivan. balachita? Cara, balachita. Vamos contar pra ele. Vamos lá. Balachita é uma balinha amarela. 93 eu nasci, o cara tava no triatlon. Então, olha que, ó, a nossa técnica aqui tá dando risada, porque ela sabe Ela que é sabe o balachita. que é também. Sabe o que é chita? A bala é chita porque a marca era uma macaquinha chimpanzé, que é a chita. E a bala chita era uma balinha amarelinha com gosto de abacaxi. Isso, exatamente. Deliciosa. Era a Os caras nossa levavam isso fonte daí? de carboidrato, era isso Meu daí, Deus. meu. Era um Açúcar triatlon. puro, né? Açúcar puro. Às vezes colocava numa garrafinha açúcar branco, né? Não Nossa. tinha... Né? Suplementos Não assim, tinha né? suplementos, era Creatina, outro. blá, Não Não tinha, né? não tinha nascido ainda. Não tinha nascido. Calma aí, gente. Então era um triatlo muito raiz, né? Com muito mais, eu acho que a gente acabava escutando o corpo. Isso eu acho que era algo que se perdeu hoje em dia. Hoje é muito dependente das questões tecnológicas. Você tem um GPS que monitora, né, na corrida a oscilação vertical, se sua cadência de passada precisa aumentar. Tem muitas questões técnicas que a gente consegue hoje, muitas métricas, mensurar. Lá atrás não tinha isso. Era muito mais escutar o seu corpo. Estou cansado, não vou treinar. Né? Tô bem, vou fazer mais Hoje tem forte do que exame, deveria. Tem um monte de coisa, né? Que evolui Era... nesse sentido. E era um triatlo assim, com equipamentos. Nossa, como evoluiu Arcaicos. isso. Como evoluiu bicicleta nesses 30 anos, né? Materiais, né? Aerodinâmica. Assim como a indústria de tênis, calçado esportivo, né? O tênis que se tinha 30 anos atrás e o tênis que se tem hoje com placas de carbono é uma mudança radical, né? Talvez a natação foi o que menos evoluiu, porque também não tem muita coisa ali, né? Em A questões de roupa só, material. né, talvez. Isso. Aí a roupa de borracha, sem dúvida nenhuma, né? Em ambientes frios, águas geladas, né? A questão da roupa de borracha faz muita diferença. Você tá falando de material de performance, pô, a gente, antes de ir pro mercado amador, porque eu acho que é super interessante. O Marcelo, ele lida com os dois vieses aqui. O profissional, o altíssima performance, ele tá com a maior revelação da história do Brasil no triatlo, mas ele também tem uma assessoria que você tá com quantos alunos? 800? Tem quase batendo 1.000 lá. Quase 1.000 atletas, né, alunos, agora que crescendo. todos os dias, entre segunda e terça, né? Não, Todos os desculpa, dias. Todos os dias? Hoje começamos o dia 5h15 da manhã lá na pista de atletismo do Centro Olímpico, uma primeira turma. 1.000 Foi pessoas, até cara. às 6h30, daí vem uma segunda turma, porque não cabe tanta gente na pista. Das 6h30 às 7h30, né? 7h45. Lotado todo dia. Lotado. E aí, assim, pra gente dividir essas duas caixinhas que você atua no profissional altíssimo rendimento e atua no atleta amador, né? A gente notou que, o Yuri falou aí dos números, pô, você tá lá no triatlon desde 93, mas especificamente, vou encaminhar um pouquinho a conversa para a Olimpíada, para a questão Vamos de lá. medalha. E eu acho que se bobear, Soldiers Nutrition pode estar nessa... Eu já tô dando uma incerta aqui, tô jogando um verde aqui, porque, pô,
Eu queria perguntar isso pra ele, inclusive, né? Depois Vamos entrar nesse. mas eu quero perguntar, parte de suplementação hoje, né? Esses atletas de altíssimo rendimento, como que ele funciona? O que eles usam, esses caras, né? Vamos lá, eu acho que antes de chegar ao Planeta que eles cara usam, vive, véio, esses caras vamos que- falar um pouquinho da rotina desse performance. cara, né? Exato. Então, assim, estamos no momento aí há menos de 4 meses do grande objetivo desses últimos 4 anos. É a reta final agora. Retíssima Não final. pode errar, né? Então, como não errar sem se lesionar? Eu acho que né, a questão do alto rendimento é sempre caminhar numa corda bamba que qualquer descuido você caiu e aquele sonho, né, foi por água abaixo. Então, né, todo detalhe acaba fazendo muita diferença, né? Para um atleta que treina atualmente entre 30 a 34, 35 horas semanais. Esse é o volume de treino. Caramba. 30, 34, Nossa. 35 horas A semanais. gente tá falando de 7 horas, 6, 7 horas. Ao redor disso. 5 horas e 30, E um 6 dia de horas. descanso. Ou não tem esse dia de descanso. Às vezes é um descanso mais ativo e normalmente um descanso para chegar nesse nível. Óbvio que na vida dele ele teve muitos dias de descanso. Mas para chegar nesse nível, o dia de descanso é tão maluco isso que quando eles descansam, o dia após descanso, eles falam: me sinto mal, né? Estou me sentindo mole, Nossa. estou sem energia. Porque eu vi que você estudou O descanso- fisiologia, que é justamente Sim. o estudo Sim. desses fatores combinados. E você tem a Sim. prática, né? Que é o que você tá falando, que é magnífico. Sim, sim. Então, né, a forma como recupera um atleta de alto rendimento e a forma como recupera uma pessoa, vamos colocar entre aspas, Normal. comum, normal, é totalmente diferente. Né? Meio período para um atleta de alto rendimento, mesmo com 30 e poucas horas na semana, já faz uma grande É o diferença. suficiente pro cara Treinar de descansar. manhã, né, das 8 às 10 da manhã, e o resto do dia, um dia leve é assim. O resto do dia não vai acabar fazendo nada, e aí volta para mais 7 dias de 30 e poucas horas na semana. Caramba. E isso é dividido em, na verdade, 4 modalidades, né? Porque tem natação, ciclismo, corrida e a parte de força. Preparação física, força, musculação. Né? Então, né? Como você vai equilibrar todos esses pratos E aí não machucar o sem cara. Exato. Então, esse treino da musculação, dependendo da forma como eu trabalho essa musculação, não pode gerar microlesão muscular e ele, na sequência, ele tem um treino intervalado numa pista de atletismo que também é lesivo. Né? Então, isso tem que ser distribuído lá. Um negócio absurdo, né? Então, a forma como a gente, né, pensa, a gente reflete ali em cima, tem que ter muita ciência em cima, tem que ter muito conhecimento para que não se lesione. Tem uma equipe grande envolvida, né? Grande, Eu imagino também em volta disso. né? Precisa ter. Porque senão a coisa não acontece. Pra gente pensar em medalha olímpica, a gente tá tendo um suporte de Comitê Olímpico Brasileiro incrível. Fala, caramba, é mesmo? Sim, incrível o que o Comitê Olímpico Brasileiro tem feito. Da nossa confederação, Confederação Brasileira de Triatlon, também baita de um apoio. E até aí entra os clubes, Pinheiros, né? E além de tudo isso, né, os atletas, por exemplo, o Miguel tá em Girona. Agora não tá um fisioterapeuta com ele. Daqui 2 semanas chega o fisioterapeuta do COB, que sai de Berlim, que mora lá na Europa, e passa a ficar junto com a gente lá quando a gente vai pra altitude. Então ele tem que ter um fisioterapeuta que atenda ele lá em Girona, na Espanha. Um personal, um nutricionista, um nutrólogo. Aí essas coisas, o nutricionista você faz no online ali Sim, e tal, mas sim. alguém pra manipular, Fisioterapeuta também. isso, ou manipular, soltar. Não tem como você não ter esse tipo de trabalho para quem treina tantas horas. Cara, os jogadores de tênis, você vê Nadal, Djokovic, os caras têm um status. Os caras andam rodeados de 3 ou 4 profissionais que atuam diretamente no corpo deles. Não tem jeito. Tem que ter. E a gente agora, né, daqui 2 semanas, ele sai de Girona e aí toda a equipe se reúne na altitude. A gente chega em Font-Romeu, é uma cidadezinha no meio dos Pirineus, na França, divisa da França com a Espanha. E ali a gente vai fazer essa reta final de Qual que é o preparação. objetivo de treinar na altitude especificamente? Lá a gente dorme a 2.000 metros. Então a gente vai para a altitude em busca de uma única coisa: fazer com que nosso corpo transporte oxigênio da melhor forma possível. Então quem transporta esse oxigênio? Hemoglobina. Quando a gente sobe, a gente vai para a altitude,
nosso corpo aumenta a liberação do hormônio chamado eritropoietina, né? Então, a redução da oferta de oxigênio faz aumentar esse hormônio. Esse hormônio vai lá na medula e faz com que essa medula comece a produzir mais essas células que transportam o oxigênio, hemoglobina. As hemácias, e dentro da hemácia tem hemoglobina, e ela se liga ao oxigênio. Se você transporta mais oxigênio, é tudo que sua célula Com precisa. certeza. Né? Se chega oxigênio lá, ela pode gerar mais energia. Se gera mais Recuperação energia, muscular também, né, melhor. eu posso correr mais rápido. Né? Antes, né, de ir para altitude, eu tinha, né, um dos parâmetros sanguíneos que a gente sempre acaba monitorando pré-altitude e pós-altitude, avaliando o que ocorreu na altitude, hematócrito e percentual de hemoglobina. Você faz isso, todo mundo. Normal. O hemograma Claro. vermelho, lá, série Uhum. vermelha, tem isso daí. Então a gente sempre faz um pré e sempre faz um pós, para ver o que acabou acontecendo no corpo dele. Normalmente a gente tem um aumento ali ao redor de um mês de, né, 8 a 10% de aumento. Alguns atletas respondem mais, outros menos. Felizmente o Miguel responde bem pra caramba, meu. Então a altitude faz muito bem, né? Normalmente a gente vê... Mas não é proibido isso pré-Olimpíada? Não, isso não é proibido. O que é proibido é você tomar o hormônio. A eritropoietina via, né, subcutânea, Ou então via muscular. endovenosa, proibido. Doping, 4 anos de suspensão. Então, mas por exemplo, me corrija se eu estiver errado, tá? É. Por exemplo, rotina de atletas de altíssimo rendimento do tênis, por exemplo, eles precisam passar a agenda Isso, anual isso. para onde eles estão, né? Miguel faz exatamente Então, a mesma aí- coisa. aí- Chama um passaporte biológico. Passaporte biológico, Exato. né? E aí, Marcelo, vamos supor que o Miguel vá para altitude, tira uma bolsa de sangue cheio de células que transportam mais oxigênio, É. e na véspera do competição ele vai lá e pumba, injeta. Você Isso é o doping natural. Isso é um doping, em teoria, aí, natural. Não é minha praia falar sobre sim. isso, mas, né, hoje em dia você consegue mapear. Ah, se Até fez isso é isso. Hoje você consegue, já tem alguns O que não é indicadores legal. que você fez Isso é isso. ilegal, né? Isso não pode ser feito. Não, né? não pode. Doping, Porque, doping. porque o que acontece? Os E caras assim, se faziam o isso. treinador tá, ele próprio tem sangue. ciência também, suspende todo mundo. Né? Antigamente se fazia muito isso. Sim. Muito isso. Né? Depois que veio a eritropoietina, esse hormônio, né? A epoietina, que imita quimicamente a eritropoietina, o que acabou acontecendo? Pararam de utilizar essa forma de doping e começaram a usar o hormônio. O que acabou acontecendo, meu? Se você exagerar na dosagem desse hormônio, aumenta a viscosidade sanguínea. Seu sangue vai ficando, vamos falar aqui um termo grosso, fica um sangue viscoso, Uma graxa. denso. Uhum. E aí algumas pessoas começaram a morrer dormindo. Nossa. Atletas, porque esse sangue, quando você dorme, a velocidade desse fluxo sanguíneo fica Uhum. muito Pode lenta. coagular ali. E exatamente, meu, né? Um Não. sangue tão viscoso, um hematócrito de 60, 65. É alto Né? mesmo. Então, assim, né, há anos atrás, né, em apresentações, em congressos, eu ouvia falar desses relatos. E eu tive, né, quando eu tive uma experiência de estudar ciclismo fora do Brasil. Os atletas pararam de fazer isso? Muitos não. O que eles faziam? Se morriam durante a madrugada, eles acordavam de madrugada e, para impedir esse fluxo sanguíneo se tornar mais lento, Tomava uma heparina. nem entrava na heparina. Subia no rolo de ciclismo e pedalava um pouco, melhorasse a velocidade desse fluxo sanguíneo. E depois voltava a dormir. Quando batia valores assim que era risco de vida. Muito alto. Risco de morte ali, né? Você falou pra mim, nos bastidores antes de a gente gravar, você tá fazendo um ajuste fino para essa medalha vir em Paris 2024. E o ajuste fino, olha que curioso, o Yuri, que ele me explicou. Do Miguel especificamente, está nos últimos. No último quilômetro, na verdade, Isso. da corrida, né? Isso. Tá todo Então, mundo muito parelho. Sim. Exatamente, Ivan. Né, hoje a gente tem os 1.500 metros com os 8, 10 melhores do mundo, com os supostos medalhistas. Tem os 40 quilômetros junto com esse grupo. E tem 9 quilômetros junto com esse grupo. Falta um.
como construir esse último quilômetro para ganhar essa medalha. Tem uma estratégia específica para esse último Então, quilômetro. assim, muito ó, louco. esse louco. último quilômetro, Doideira, e isso é assim, guardado as 7 chaves, e a gente não... Não divulga. É a nossa aposta, é a nossa aposta. Mas tem algo diferente que Tem vocês querem algo fazer diferente naquele nesse momento. último quilômetro, que tem aí um apoio do COB, a gente fez essa requisição, falamos, precisamos correr esse último quilômetro de uma forma que nenhum triatleta corre esse último quilômetro. Que esses 800 metros seja corrido com padrão de movimento igual de um corredor de 800. Que os 400 metros para cruzar a linha de chegada igual um corredor de 400. Os 200 finais, ou seja, são ajustes Uma progressão biomecânicos ali, né? para correr esse último quilômetro em condição de fadiga, porque você não tá um corredor de Mas 400 tudo tá ou nada parado ali, né? e começou, ou seja, antes de dar o O start ali, né? ele tá sem fadiga dele, tá zero. A gente vem aí de uma prova de 1h e 42, 43 minutos de prova, entrando nesse último quilômetro. Fadigado, mas que a gente precisa executar padrão de movimento diferente. E é difícil um triatleta aprender isso, né? Eu acho que a grande cartada do Miguel é que ele tem uma inteligência, né, motora diferenciada. Então, executar algo novo para algumas pessoas demora muito. Você vai aprender a nadar agora, você fala, putz, cara, como é difícil nadar, aprender um padrão de movimento novo. Ele consegue é difícil. aprender rápido. A velocidade com que ele aprende é incrível. Então, alguns movimentos, né, basta ele saber o que ele tem que fazer, ele visualizar o que tem que ser executado, Vai, faz. faz uma, faz duas, na terceira ele faz. Cara, eu acho que eu fico fantástico. fascinado, cara, com esses esportes de alto desempenho, assim, né? A gente ouvir essas histórias e a gente vê que, cara, como que um microajuste do Último quilômetro, mano. cara faz Último diferença. quilômetro. É Olha o aquela mapeamento história que os caras o fazem. bife que um comeu e o outro não comeu, cara, vai definir quem vai ter a medalha de ouro e quem não vai ganhar nada. Qual que é, por exemplo, em tempo, de 1h e 42, qual que é a diferença de tempo entre o primeiro, segundo e terceiro? Numa prova dessa, vamos colocar aí talvez 4 segundos. Nossa, velho. Meu Deus Tá do céu. entendendo? É um pelo, cara. A gente acredita nisso. O ouro, prata e bronze, uma diferença de tempo aí de 4, 6 É um segundos. bife que o cara comeu mais, cara. Ou menos. E você fala Ou assim, menos. 1h e 46 ganhou ouro. 1h e 47 e 30, Ganhou minuto e nada. 30, você chegou em 50º. Nossa. Você fala, 50º? 50º. Chegou A em minuto e 30, diferença é depois muito grande, 50º. né? É um nível tão alto. Pra chegar ali nos Jogos Olímpicos, é muito difícil. É o É 0,0000000. Classificar, você ser o 50º, Já é um negócio é surreal, um né? negócio assim que esse cara em qualquer prova, aqui em qualquer lugar do mundo, esse cara faz um estrago. O cara é um ET. Mas é que entre os 50 do mundo, esse cara é apenas os 50 do mundo. Mas fora daquele ambiente, o cara é um monstro, cara. Cara, e quando o Miguel surgiu, assim, na sua vida, você começou a treinar ele, você com essa experiência toda, como que foi? A hora que você viu esse talento, você falou assim, meu Deus do céu. Logo de cara, você conseguiu identificar isso? Como que foi? Eu treinava o pai dele, né? Então, né, vamos contar um pouquinho da história aí, meu. Um dia o pai dele levou o filho para fazer um treino junto com a gente, um simulado de triatlon, né? Tem um local aqui próximo de São Paulo, chama Riacho Grande. Então a gente foi lá fazer esse simulado de triatlon e o pai dele falou, esse é meu filho, Miguel, menininho assim com uma maturação tardia, nada precoce. Então ele tinha, eu acho que na época, talvez 13 anos de idade, mas com aparência de 9, 10. Era pequenininho. Pequenininho, nossa, um molequinho, magrinho, pequenininho, tudo. Bem tardio mesmo. Enfim, o pai dele falou, meu filho nada, ele pode nadar aí? Tinham 2 profissionais, ele pode nadar junto com os profissionais aí nesse treino? Eu falei, vai sair da água, que é um lago e tal. Ele falou, não, fica tranquilo que ele faz natação em piscina. Aí eu vi um menino nadando, aquele menino pequenininho nadando, com elevação, né, do cotovelo, movimentação de ombro, posição do corpo na água. Eu acho que o grande lance da natação do triatleta é posicionar esse corpo na água. Muito fora da curva. Não é normal aquilo. Aí eu fui falar com o pai dele. Tanto é que ele nadou junto com os profissionais no primeiro treino dele ali, né, e nunca tendo nadado em águas abertas. Nunca? Nunca. Primeira vez que ele nadou em águas abertas. Eu fui falar com o pai dele. Falei, puxa, seu filho é meu, talentoso. Muito talentoso. Parabéns aí pelo filho, continua. Esse menino tem futuro na natação. O
Passou alguns meses, o pai dele levou ele de novo para um outro treino. E esse outro treino era um duathlon, que você corre, pedala e corre. Aí começou pela corrida. E na hora que eu vi esse menino correndo a primeira vez, né, eu tinha visto ele nadar, mas eu não sabia que ele sabia correr. E na hora que eu vi esse menino correndo, posição do corpo, inclinação do tronco, já era algo muito natural e que é difícil, você constrói isso, você consegue mudar muita coisa, mas você já vir com um padrão de movimento, né, lindo, maravilhoso e eficiente, porque às vezes tem um lindo, tem um maravilhoso, mas não é eficiente. É bonito para foto, mas não é o ideal para uma competição. E aquilo me chamou mais atenção ainda. Eu falei com o pai dele, vamos lá, vamos marcar uma reunião que eu quero falar com você e com a sua esposa para ver a possibilidade desse menino seguir isso daí. Isso quantos anos? 13 anos? Ele tinha uns 13 anos de idade. Ele é um talento fora da curva. Não acha isso, não acha. Você não vai... Não é o 1 em 1 milhão, é o 1 em 100 milhões que você vai achar um com esse perfil. De saber nadar tão lindo e de saber correr tão perfeito. Aí o pai dele falou, tô disposto. Eu falei, eu trabalho no Pinheiros. Quando apareceu a oportunidade de uma vaga para um novo atleta no clube, Vou pegar. eu quero ele no Pinheiros comigo. Uhum. O pai dele falou, tá dentro. Eu falei, mantém ele aí. Não precisa nada, não precisa correr muito. Deixa ele nadar pra caramba e correr ele já sabe. Quando ele chegar nas minhas mãos, eu vou moldar essa corrida. E aí passou uns 2 anos e pouco, 3 anos, ele teve essa vaga no Pinheiros, e ele com 16 anos de idade, ele veio para São Paulo, morava no interior, em Salto, né, do lado de Itu, e aí ele veio para São Paulo. E aí começamos a trabalhar com um molequinho pequenininho, né, com talento e uma promessa gigantesca, com uma vontade incrível, um profissionalismo incrível, mas que ainda não era um triatleta. Então era um moleque assim, falou, vai dar muito certo isso. Como trabalhar com uma pessoa que você sabe que vai dar muito certo sem pular etapas? Eu acho que esse é o maior mérito nosso de chegar nesses Jogos Olímpicos com chance de medalha, é ter passado todo esse projeto sem pular fases. Sem pressa, respeitamos, né? Então, assim, com 16 anos, do ponto de vista hormonal, e ele era muito tardio. 16 com cara de 14 ele tinha. Né? Muito, muito, muito tardio. E você sabe que fala o seguinte, tem os estudos longitudinais falam o seguinte, que em grande parte dos esportes, aqueles atletas que têm maturação tardia são os que vão ter sucesso na vida adulta. Já ouvi falar isso já. E os que têm maturação muito precoce, vai ter sucesso quando é júnior, sub-23, mas na hora que entra na elite, normalmente é exceção. A regra é, né, o atleta que tem maturação tardia, normalmente é o que vai acabar E ele tá vencendo competindo lá com na outros que frente. já tem uma maturação maior naquele momento. Isso. E ele, esse é assim, É a régua, ele né? com 16 anos de idade, com idade biológica de 13, Só que competindo com os caras de 16. que talvez é É mais ainda. tem cara de corpo de 20. Exato. Ô, Marcelo, sabe mas o que eu acho legal? Isso aí. No olhar que ele Não, tem. olheiro Monstro. Olheiro. Porque assim, cara, eu acredito hoje que a família do menino tem muita gratidão pelo trabalho que você realiza com eles, né? Porque esse conhecimento seu extremamente específico e aprofundado para fazer o mapeamento do perfil do menino, cara, isso é o diferencial. E é isso que fomenta o esporte no Brasil. E você poderia ter ouvido do pai... Não, meu filho não vai treinar, eu não quero. Uhum. Quantos às vezes nascem pro esporte, às vezes não tem um estímulo e oportunidade? Pô, às vezes o menino não tem que trabalhar para sustentar a casa. Mas que legal que você conseguiu fazer com que essa comunicação chegasse na família, Sim, né? cara, você tem ideia que você mudou a vida de uma família inteira? Isso. E o meu sonho tá junto nisso daí, né? Lógico, Então, com certeza. É um casamento ali. Perfeito. Né? Né? São muitas coisas, né? Para você realmente ganhar um ouro olímpico, não basta ter o talento, você tem que ter o comprometimento, você tem que ter mentalmente, você tem que gostar de grandes jogos, sabe? O dia que você é submetido à pressão, esse dia você cresce. Não pode pipocar. Difícil isso, meu o pipocar. Em dias que tem a maior pressão, é o dia que ele vai melhor. Então, assim, é muita coisinha que você fala, puta, dia de grande pressão, ele sempre tira um coelho da cartola.
O cara é bom nisso, o cara é bom nisso, o cara é biomecânico, o cara é eficiente, o cara não sei o que. Não, É e muita pelo que coisa. você tá Fala, falando, meu, vai dar certo isso Além daí. do talento natural, ele tem também o nível de comprometimento, né? Ele é a mistura do Messi com o Cristiano Ronaldo, né, cara? Bateu os dois no liquidificador. É jogador de time grande, é jogador decisivo, que você coloca e resolve. É Romário, entendeu? É Ronaldo Fenômeno. É. Só que esses caras não são tão comprometidos. Um Romário da vida, assim, não foi tão comprometido na carreira quanto o Miguel vem sendo, Mas do né? ponto de vista mental, Mental, sim. o cara tem um mindset diferente, né, Marcelo? Muito diferente, muito. Né? A forma como ele, não só no esporte, de fazer a autoanálise daquilo que ele está executando, e eu acho que assim, né, a relação comigo, eu me tornei um treinador muito melhor a partir dessa convivência com ele, porque ele consegue enxergar algumas coisas que às vezes não tramita no artigo científico, não tramita em livro, e que eu não consegui enxergar. E ele vai lá e fala, a gente deveria fazer nessa forma. Né? O que a gente está fazendo não vai levar a gente onde a gente quer. O cara é intuitivo, né? É. E assim, a primeira vez, eu lembro, foi um Mundial Júnior, ou alguma prova, eu acho que foi em Genebra ou Lausanne, foi na Suíça. E a gente tava assim, isoladamente, as 3 modalidades, estava muito boa para competir. Isso já faz uns bons 5 anos atrás. Ele estava muito bem para acabar competindo. E ele voltou dessa prova, ficou em 50º pouco, falou, decepcionado. E aí chegou, falou, bom, teve muitas decepções, né? Muitas esperanças e muitas decepções. Mas é nessa hora que a gente cresce. E ter essas decepções com 16, 17, 18, 19, 20, 21, é excelente. Vai criar na casca, né? Isso, é excelente. E aí ele começou a falar, ó, o que a gente está fazendo no treino não é aquilo que eu estou precisando na prova. Né? Não é esse tipo de treino. A gente precisa fazer isso daqui. Né? O meu feeling indica que tá faltando isso. E não é uma coisa assim, o triatlo, a forma de treinar, tem coisas muito isoladas, né? E tem coisas sobre treinamento, mas para você, para ela, para mim, não é para topo da pirâmide. Então, fizeram um estudo com 20 ciclistas mas que não é o super atleta. Não é o super atleta, cara. E os 20 ciclistas, ou os 40 corredores, ou os 37 triatletas que participaram desse estudo, não tem o nível do topo da pirâmide. Então, né, o que pode dar certo para esse grupo, para o topo da pirâmide, talvez não vai criar essa sexta marcha nele, né? E ele tem essa intuição, essa capacidade de fazer uma leitura daquilo que precisa muito acima da média. Né? Boa parte dos atletas, quando você pergunta como é que foi o treino? Como que você está se sentindo? Normalmente as respostas são meio que superficiais, né? Você precisa ficar instigando. Fala, foi bem. Não, tô bem. Às vezes deu uma dorzinha aqui e tal, mas não vem com uma profundidade esse feedback. O cara consegue se autoanalisar. Isso é nível. super comum. Atleta brasileiro, para dar feedback, a gente tem um mundo aí, né? Para fazer esses atletas aprenderem a dar o feedback, para eles passarem essas informações pro treinador, né? A gente não consegue ir a fundo. As respostas, elas... E se ele não falar, elas barram num nível superficial. É um nível intelectual muito alto que o atleta Exato. tem. Ele especificamente é um menino avantajado em relação ao intelecto. Poder cognitivo muito grande. Isso. Né? E essas informações... ele me dá essas informações, a gente interpreta isso e seguimos essa linha. Ó, a gente tá gravando esse podcast aqui. Escreve o que eu tô falando, hein, Yuri? O Marcelão já escreveu. O cara vai cravar, os caras, puto, o Yuri Vamoré pegaram o moleque na baixa. O moleque não tinha estourado no Brasil, não conhecia. A gente tá falando do Miguel Hidalgo. Ó, Miguel, anote você que tá acompanhando o nosso suplemento aí. Escreve esse nome. Olimpíadas de Paris, fique de olho na prova de triatlo. Miguel Hidalgo. Você não conhecia, né? Não conhecia. Eu também não. Eu conheci o Marcelo esse final de semana e aí... E tô surpreso aqui com a história, pra ser bem honesto, tô surpreso, mas já tô confiante também. Só de ouvir aqui, eu falei, cara, já vou tá torcendo ali. É o dia o quê? 20 e poucos de julho? 30 de julho, 31 de julho, masculino e feminino, e 5 de agosto, revezamento. Ele vai nas duas? Isso. São 2 homens do Brasil, 2 mulheres do Brasil.
Mulheres competem dia 30, homens dia 30, mulheres dia 31 e 5 de agosto Individual. é o revezamento. Então, aí a distância é reduzida nesse revezamento, Team Relay. Né? A distância é 300 metros nadando, dá ao redor de 7.500 metros uma volta lá por Paris, e aí corre quase 2 quilômetros. Uhum. Uma mulher faz isso, um homem faz isso, outra mulher faz isso, um homem faz isso. Em Paris vai ser invertida essa ordem. Abre com um homem, depois vem uma mulher, vem E um outro o Miguel homem, vai nas fecha uma duas. mulher. Sim, sim. E o individual? É, 31. do Miguel, 30 de julho. 30 de julho. 30 de julho. Essa que a gente tem que Anota ficar aí, de então, olho, hein? né? Essa tem que ficar Eu de já tô perguntando porque eu já vou ficar ligado colocar já na nesse dia aí. agenda, Vou ficar ligado aí dia nesse dia. 30 de julho. O horário é meio ingrato, hein? Ufa, aqui pro É. Brasil, 5 horas de fuso, largada cedinho, né? em Paris, 8 da manhã. 4 da manhã aqui. Eu acho que 3, 4 São da manhã. 5. É. São 5 horas. Sim, eu depende do acho horário que de é isso verão, aí. lá, É. tudo, né? Mas vai ser 3, 4 horas da manhã. Mas, Vale a pena. olha... Já vamos colocar na agenda. Vou colocar um despertador aqui. Deixa eu te perguntar uma coisa sobre suplementação, que eu acho que é um papo muito interessante. A Soldiers, Ok. todo o resultado que esse cidadão aqui está tendo é por conta da qualidade dos produtos no mercado. Né? E quando a gente fala de suplementação, o que um atleta, por exemplo, como o Miguel Hidalgo, ele precisa suplementar em relação a, por exemplo, creatina, proteína? Sim. Vamos lá. Suplementar muita coisa, né? Talvez, assim, a primeira das coisas para fazer essas 30 horas eu preciso de energia, né? Preciso de carboidrato. Então, primeira coisa, para cada hora são cerca de 100 gramas de carboidrato hora. Aquele sachêzinho mesmo, você tá falando? Aquilo é o gel. Uhum. Normalmente ele acaba usando, às vezes, gel, às vezes em pó. Um pó o mais puro possível. Que tipo de carboidrato? Palatinose? Não, O que é? Então, vamos lá. E entra a ciência aí. Já testamos palatinose, né? Tem uns sensores hoje em dia que você consegue... De glicemia, né? Isso, Sei. perfeitamente. Né? Um que tem um app que não chegou no Brasil, chama Super Sapiens. Né? O Super Sapiens, ele acaba identificando a qualquer momento como está a sua glicemia. Fantástico. Então, ele tá fazendo um treino de baixa intensidade, tá vendo essa glicemia diminuindo. Tá num dia de tiro, alta intensidade, mesmo ele não consumindo, você vai ver essa glicemia aumentando. Opa, a intensidade aumenta a glicemia. Né? Se a intensidade está mais reduzida, abaixa essa glicemia. Então, assim, não vou entrar na aula de fisiologia, mas carboidrato é uma das primeiras das coisas. Normalmente em pó, sem conservante, é o que ele mais acabou se adaptando, é um tipo de carboidrato. Que tipo de carboidrato especificamente? Eu tenho É uma curiosidade mistura, minha, tem, assim, entra um pouco de maltodestrina, maltodestrina. pequenas quantidades, mas bem pequena quantidade de palatinose. Tá. Dextrose também. Entra pequena quantidade de dextrose e mais importante até do que tudo isso, porque ele testou todas as marcas, não ter qualquer tipo de sabor e corante, cara, que pra ele foi o que fez a diferença. Legal. Porque quando tinha um corante, quando tinha um sabor, ele falava, putz, meu, é muito carboidrato que preciso consumir, cara, e esse negócio me deixa... Desarranjado, né? Eu me sinto meio estranho. É porque a sucralose, né, ela é laxativa em grandes quantidades. E todos o exercício esses- e de todos- longa duração, fazer um treino de 1 hora, não vai acontecer nada. 2, nada. Mas 4, 5, 6 horas de treino e você consumindo isso é difícil. Sempre vai ter um problema aí gastrointestinal. Então, além do carbo durante os treinos, entra, né, no dia a dia, creatina, né? Até 15 anos atrás, longa duração não usava, hoje é febre na longa duração. Olha o rei da creatina aqui, ó. Não, e como faz diferença. É impressionante a vendo? forma como se recupera um atleta, um corredor, um ciclista, um triatleta com e sem a creatina. Então, esse já é um dos suplementos indiscutíveis. Quem toma, recupera no formato. Quem não toma... E não só no profissional, hein? Não, Eu tomo todos os creatina no níveis, dia a dia. Sim, não, sim. Todo dia de total. manhã. Faz Até quem não muito, treina. muito, Até quem não até treina. quem não treina. Exatamente. E um aí- parênteses aí, a nossa creatina é mais pura do Brasil, né? Só queria deixar essa deixa aqui. Tá. Aí entra, obviamente, as proteínas, né? Às vezes whey, às vezes uma proteína só de carne, né? Que às vezes o excesso também de whey para ele, quando é muito whey, né?
Em algumas fases ele se sente melhor não tomando 100% whey. Uhum. Toma whey, mas também toma a proteína que Por conta vem... de lactose, você acha? Isso. Provavelmente? Exatamente. É isso daí. Lactose. Zero... Falando dele, zero leite, não existe leite na alimentação, zero glúten. Cara, como é difícil você ser zero glúten e zero Não lactose. dá pra comer quase nada, né? E você treinando 30 e poucas horas na semana. Sim, é puxado, A né? equação você tem que ser... você não come por prazer, né? Você come muito por obrigação. Bom, é isso que eu preciso comer? Tá ok, então vou comer isso daqui, né? E tenta achar as coisas ali que tem... Né? Agora a mãe dele tá indo pra lá, né? A mãe dele vai pra lá pra fazer a comida pra ele. Apesar que no centro de treinamento lá dos franceses a comida Já é tem uma realmente alimentação muito boa já. É uma comida pra atleta, né? Mas aí entra, Ivan, putz, glutamina, né? Cara, Tudo eu que vi você puder eu vi você, Yuri, imaginar vai falando, ter é lá. impressionante como o Yuri entende, né? Que você trabalha no Sim. segmento, que você entende desses pormenores. E agora, eu não sei o que você está pensando pra gente migrar, porque eu acho interessante, a gente falou do alto rendimento. Pro cara que é triatleta de final de semana, né? O cara que tá começando na modalidade, eu, sinceramente, alguma coisa parece que me chama pra essa modalidade. Eu tenho vontade, porque eu gosto de nadar, né? Correr, eu tenho uma dorzinha no calcanhar, mas pedalar também é legal. Né? Talvez para mim o mais difícil seja a corrida. Você é um cara que notou esse movimento de crescimento do triatlo no Brasil pós-pandemia, né? Pandemia, pós-pandemia. Esses caras hoje suplementam também e estão cada vez mais melhorando o rendimento nesse esporte? Eu acho o seguinte, existe aquele triatleta ou de longa data, esse sim é super disciplinado. Aquele atleta, o amador, o cara, sei lá, trabalha no banco, é diretor disso, da empresa, não sei o quê, e que ama o esporte, é apaixonado pelo esporte, esse cara tem a nutricionista, esse cara segue aquilo que tem, suplementa. É um cara que suplementa e é consumidor disso. O que acabou acontecendo na pandemia é que a entrada de novas pessoas foi gigantesca. E gente, assim, sem muita informação. Né? Então, né? Tanto na parte de equipamento, né? Nossa, parecia para correr com tênis lá, nada a ver. Né? Ou com, às vezes, um baita de um tênis com placa de carbono. Você fala, mas caramba. O cara não sabe nem correr. Né? E é lesivo isso, né? Tira esse tênis. Esse tênis não é para ser usado agora. Esse tênis tem que ser utilizado daqui a um tempo. Não é o momento da gente começar a utilizar. Um normalzinho. Mas esse é o melhor tênis, é o mais caro que tem. Não é isso que você precisa nesse momento. E pessoas que começaram a treinar cada vez mais e não a história da balachita lá, né? Um pouquinho melhor que a balachita. Mas, né, que eu acho que há muito do que se melhorar essa parte da suplementação na longa duração. Eu vejo assim que o pessoal da academia, o pessoal que trabalha força, esportes de força, velocidade e potência, são muito mais adeptos. Né? Uhum. Na longa duração, se consome muito um carbo durante o treino, o pós... Cara, há uma negligência meio que geral. Cada vez mais eles entendem que isso é importante. Fala, puxa, eu sei, nossa, eu sei. E criar o hábito, sabe? De levar, termina o treino, levou a garrafinha, mistura lá e toma o whey. Né? E que terminou, vai consumir a creatina. Mas ainda é algo que... Ainda tá no caminho ainda, né? Os mais experientes seguem a risca, os mais novatos ainda tem... E o que mais cresceu foi os novatos, né? Isso que eu ia te perguntar. Iniciando no esporte. Como que você acha que, eu olhando de fora, principalmente, o Ironman, né? A marca Ironman potencializou o triatlon de forma geral? Porque eu só vejo o pessoal falando... Nem se fala mais o nome triatlon. Só se fala Ironman. Vou fazer um Ironman. Não se fala triatlon. Eu não escuto o pessoal falando triatlon. Esse boom do Ironman mudou. Por um lado, ele, né, popularizou, acho que, muito o esporte. Mas, por outro lado, como a distância é muito longa, você já quer entrar fazendo Ironman. Você não passou pela distância inicial lá, o sprint. Tem meio Ironman também, né? E meio Ironman. O pessoal fala mais 70.3, 70.3 milhas. IM, né? O pessoal põe IM 70.3. É isso daí, 70.3 milhas, nada 1.900, pedala 90 km, depois corre 21 km. Soma isso, dá 70.3 milhas. E o Ironman é 140.6 milhas, né? Enfim, o Ironman eu acho que ele, né, há uns 10 anos teve um boom dele, né? No Brasil ele começou lá em Florianópolis.
né? Em 2001 para 2002, a primeira edição, sei lá, com 100 e poucas pessoas, né? E chegou em 2013, 2012, quando abria a inscrição, maior parte não conseguia se inscrever porque esgotava em menos de 5, 8 minutos as inscrições da prova. 1.500 vagas. Aí, velho. E teve uma época assim, cara, gente, assim, era as inscrições do Ironman vai abrir no dia O X. pessoal já ficava Ficava com 3 computadores Nossa. e falava, dava meio-dia, começava Parece o Taylor se Swift. inscrever. Cara, foi uma época maluca. Foi a época que eu tava fazendo essa prova, né? Teve uma que eu não consegui me inscrever, outras eu acabei conseguindo me inscrever. Mas foi uma coisa maluca, virou uma febre isso, uma febre. Acho que a mídia, né, alguns documentários fizeram a coisa, né, quando casou, acho que a questão da emoção, do desafio, da superação e vídeos trabalhando isso, meu, porque é isso, a prova é isso. Sim. E a prova, assim, tem uma coisa no Ironman que eu acho que é fantástica e que todo mundo deveria viver isso um dia na vida. Quando você faz esporte que dura 1, 2, 3, 4, 5 horas, você vai ter uma sensação. Quando você faz esporte acima de 6, 7 horas, o que acontece aqui em termos de neurotransmissor, você entra num estado mental totalmente diferente. A sua mente, depois de 7, 8, 9 horas de esforço, ela não é a mente de 3, 4, 5 horas. Emocionalmente, você está muito diferente. Muito, muito, muito diferente. Né? Acho que a sensibilidade... Eu lembro do meu primeiro Ironman, os últimos 10 quilômetros da maratona. Cara, foi tão emocionante, foi tão chorando, tão... Uma sensação assim que eu tive... Igual, acho que quando meu filho nasceu. Foi assim, sensações... Minha esposa nem escute isso, mas foi na mesma intensidade, né? O nascimento do filho legal, com aquele final de prova. Última hora ali. A última hora, assim, aquela... É uma mistura. Tem a mistura, né? Você fala... É difícil, não dá pra romantizar. É tudo lindo, maravilhoso. Não, é difícil pra caramba Mas o você negócio. tá ali, mas aquela explosão de sensações, é que tem aqui, de sentimentos. é liderado por tantas horas aqui, neurotransmissores de prazer, de dor e tal, que É uma tempestade química na é cabeça. uma tempestade química na cabeça que cria momentos assim inesquecíveis. Você sabe quando, né, sei lá, vou criar alguns momentos que a gente nunca acaba esquecendo. Quando caiu a Torre Gêmeas, todo mundo sabe onde tava, um negócio tão marcante. Essa questão do primeiro Ironman, você sabe, Você lembra da sensação que você lembra da sentia. sensação, você lembra, né, de você entrando na reta final, vendo a linha de chegada lá, como você estava. Isso vicia, né? Vicia. Eu acho que isso é o que vicia, né? E sabe, É uma heroína braba que você, né? o problema acabou o negócio. E agora? E a depressão pós-Ironman? O que eu vou fazer? Qual que é o próximo aí? Porque é um projeto tão grande, é algo que é construído, não é em uma semana, 2, são meses ali, treinando, e vai chegando, e vai construindo, e vão falando de estratégia de prova. Então é um nascimento de um filho também aquilo lá. Legal, cara. E que quando, né, aqui falando no Brasil, no Ironman Brasil, lá em Florianópolis, todo mundo na praia, aquela escuridão, porque larga quando nasce o sol atrás da montanha lá em Jurerê Internacional, é a largada da prova. Cara, aquela escuridão na praia, todo mundo ali ansioso, nervoso e tal. Você tem um dia ali pela frente, você tem até meia-noite para você concluir a prova. Né? E eu sou suspeito para falar, mas eu sou viciado nesse mundo, né? E isso mudou minha vida, né? Quanto tempo você fez sua primeira prova? Tempo, horas, 10 horas e 53 minutos. 2012 ou 2013, não, 2012 eu acho que foi meu primeiro Ironman. Uma coisa muito legal que o Ironman veio com um branding muito forte, né? Eu vejo o pessoal com tatuagem de Ironman, tem essa pegada, realmente o pessoal tem orgulho de mostrar que conseguiu concluir aquela prova de tão difícil que é. E eu acho isso, tipo, surreal, porque a gente envolveu todo o esporte dentro de uma mística, assim, um negócio que, cara, eu quero uma vez na vida conseguir me desafiar a ponto de entregar uma prova dessa. Assim, eu vejo o pessoal que faz, né, com orgulho de mostrar que conseguiu fazer. E é o que você tá falando aqui, exatamente. Você daria conta, Yuri? Ah, cara, não sei. Talvez um dia. Ué, por que não? Hoje ainda não, né? Hoje ainda não. Vamos lá.
Eu já peguei, falando assim um pouco de histórico. Uma vez eu fui treinar um japonês, ele, na época, assim, lá atrás, ele tinha a Brasil Telecom ainda. Isso foi, acho que, o caso mais, assim, né, extremo que eu acabei pegando de um atleta que queria fazer um Ironman, que não era atleta. Que era uma pessoa que pesava, na época, sei lá, 140 quilos, hipertenso, tudo fodido de trampo e tal. E tinha um time lá de 2 anos pra fazer esse cara, né, fazer um Ironman, meu. Né? Esse cara conseguiu fazer o Ironman. Qualquer um consegue fazer, desde que tenha ali aquele comprometimento, tenha o cuidado. Acho que assim, né? não se lesionar no processo, né? E equilibrar, né? É difícil equilibrar com família, com trabalho e o treino. Esse jogo aí é o grande lance, eu tive né? 2 amigos recentemente que tava comentando com você que passaram por essa experiência e eu, um pouco de longe, assim, mas eu acompanhei, né? Um deles, inclusive, ele não sabia nadar, cara. Eu acompanhei o quão emocionante foi o cara querer aprender a nadar só pra fazer o Ironman, cara. Olha que loucura. E uma coisa também que você falou em relação a isso, eu vi eles, o pessoal ia pra aquela região da Estrada de Santos, ali da Serra, né? Pra lá treinar. O Riacho Grande. Pra treinar. Eu via no Instagram lá. Serra de Santos, e, cara, treinos assim, tipo, 4, 5 horas de treino. Treino, não era prova, Ivan. Treino, velho. E, ó, esses caras acordam que hora pra acordar? Pra treinar. Normalmente a gente, vamos lá, esse fim de semana, teve agora, sabe? 5 dias atrás, no sábado. A gente começou o treino às 6h15 da manhã. Chegou lá umas 5h50, 5h40 da manhã. Ali, tá. De São Paulo até lá uns 45 minutos, 5 da manhã, acordou 4 e pouquinho da manhã. Teve gente que fez treino lá de 7 horas, 7h30. Acho que foi o atleta que fez mais longo, vai fazer um Ironman no Texas daqui 3 semanas. Tava se preparando na reta final. Isso, tem um grupo que tá indo pra esse Ironman no Texas e tal, então eles estavam todos juntos. Aí o legal é isso, vai fazendo, né? Amizade também ali, todo mundo no mesmo objetivo, né? Então acaba casando ali, né? Legal. Realmente. É algo assim que, não vou dizer, assim, tem gente que se apaixona e não sai nunca mais. Mas valeria a pena viver um dia, um ciclo da sua vida, né? Uma temporada. Entender isso daí. Eu acho que acrescentaria algumas coisas. Eu acredito que sim. E chegar num nível de esforço desse, né? De fazer 10 horas uma prova. Não, vai ter autodescoberta. Não tem como você vai ter autodescoberta. Não tem. Mentalmente. Fora todas as horas que você passou treinando, você acumular isso aí, cara, assim, é um negócio absurdo. É um filho mesmo. Eu acho que eu escuto muitas pessoas falar. E aí, Ivan, tem coragem? Eu tô quietinho aqui, mas eu tô pensando nisso. Porque você falou de um negócio mental que é o que mais. De tudo que a gente conversou até agora, quando você falou dessa tempestade química. Você falou também quero. Eu quero isso aí, mano. Eu escuto muito assim, as pessoas falarem o seguinte, né? Eu me tornei uma pessoa melhor depois que eu comecei a fazer esses grandes desafios. Não é melhor comigo e eu acho que melhor com o relacionamento com outras pessoas também. Né? A longa duração, acho que ela traz, né, uma descoberta que as outras modalidades mais curtas não trazem. A longa duração, você com você lá, 7 horas. Imagina. Vai chegar pessoas, vão treinar, tal, vai todo mundo embora e você continua lá. Vai chegar uma hora que não vai ter mais ninguém, você continua lá. E passou a hora do almoço e você continua lá. Não tem uma alma viva e você tá lá ainda, desceu da bicicleta, tá começando a corrida. Né? Então, algumas reflexões ali... Sim. O esporte é maravilhoso, né? O esporte por si só, qualquer esporte é maravilhoso. Quando você pensa no esporte desse daí, a gente fala, cara, que coisa... É porque tem aí envolvido, primeiro, paciência... né? Resiliência, um tempo suficiente para você fazer uma maturação do que está lá dentro de você. Um autocontrole. Autocontrole uma reflexão sobre o seu histórico de vida, cara, porque é muito forte. Forte. Tem que ter uma força, uma disciplina. Interior ali, né? Aquela coisa, tipo, né? É brabo, cara, é brabo. Eu tô impressionado aqui. Falar pra você que eu tô impressionado. E aproveitando você que tá aí, se inscreve aí no nosso canal, né? Dá um joinha aí pra gente, né? Porque o assunto de hoje, cara... Cara, top, né? Nossa, tá... Falei pra você que você ia gostar. Demais, eu falei, cara, o meu entrevistado pra gente. Eu tô até com vontade já de fazer isso aí. Não agora, mas assim, já me abriu um horizonte pra um dia eu quero sentir essa sensação. Cara. Vamos fazer junto, mano. Quero me desafiar. Vamos tentar, de repente, fazer eu acho que talvez... Começa fazendo uma metade, mais Marcelo. Aí, isso, né? É isso daqui. Faz a porta de entrada, que você não vai precisar comprar uma super bicicleta, né? Uma bicicleta de entrada, né? Vai lá sentir isso daí.
Aí você começa a gostar do negócio, fala, caramba, como foi difícil fazer isso daqui. Nossa, nadar 750 no mar. Puta, foi extremamente desafiador. Eu emagrece consegui, pra caramba, né? velho. Venci, caramba. Seu amigo não sabia nadar, nadou, saiu do mar vivo. Cara, aquela sensação, puta caraca. Então cria ali sabe, eu consigo. Sim. Uma coisa de autoconfiança Sim, mesmo. Caramba, e será pra que eu vou vida, conseguir né, nadar cara? um Se você quilômetro? consegue isso, você consegue fazer É isso qualquer daí, coisa. meu. É isso. Né? Não à toa, assim, que muitos, os executivos, não sou esse cara, mas assim, trabalho com muitos de grandes empresas, virou maratonista, porque a maratona também, né? Pesadíssimo, né? Super 42, desafiador, né? correr os 42 quilômetros é super desafiador. E É. muitos foram fazer Ironman, A gente vê porque muito... se aprende ali tantas lições. Sim, sim. Eu vejo muito pessoal do mercado digital, né? De influenciadores, esse pessoal assim, né? Coach, treinadores, que querem fazer a prova do Ironman pra se superar e também, tipo, cara, pra poder botar em prática tudo que eles falam no dia a dia, né? Você quer te motivar, quer não sei o quê. Não, mas peraí, deixa eu fazer algo aqui. Guilherme Benchimol. Guilherme Ultramaratonista. Exatamente. Ó, E o maluco, outros aí, entendeu? né? Até Pablo Marçal, por mais controverso que seja também, Sim. fez aí tudo, né? E vários outros. É, mas o Marçal, né? o Marçal, o que ele fez? Diz que fez, né, O cara? que ele Diz fez não... Diz que fez. Enfim, né? Não, mas digo assim, né? Tô dando independente exemplos, disso, né? Claro, De algumas claro. personalidades assim que se submeteram ao processo pra colocar em prática tudo que muito é legal. dito ali na teoria, né? Porque, cara, fazer uma prova dessa é colocar em prática tudo isso que o Ivan falou, cara. O autocontrole, a resiliência, o treinamento, né? A parte mental. É você colocar a prova, tipo assim, cara, não tem como você concluir uma prova dessa de 10 horas sem você conseguir cumprir minimamente esses requisitos, cara. A sua cabeça não deixa, o corpo não deixa, a pessoa buga. E sabe, assim, talvez um dos maiores desafios é como fornecer calorias por 10, 11. Vai ter cara que vai chegar meia-noite, que vai dar 16 horas e 59 minutos de prova. Como você vai fornecer calorias por 17 horas Em movimento para esse cara? E o corpo aceitar isso. Quando eu fiz os meus 5 Ironmans, a maior dificuldade sempre foi mandar caloria pra dentro. Chega uma hora que o corpo não quer mais nada. Ele tá falando que sem suplemento... Nada. É difícil. Sem suplemento não tem como. A primeira hora vai super bem. A segunda vai bem, a terceira vai bem, a quarta vai bem. Depois de 7, 8, 9 horas de prova, você vai ver que o carboidrato já não desce mais. Aí você fala, aqui que o meu corpo aceitaria agora. Teve comigo, no meu segundo Ironman, foi, né, nadei super bem, pedalei bem e tava na corrida, só que desde o final do ciclismo já não conseguia comer absolutamente nada. Foi embrulhado ali, enjoado? Enjoa. E assim, você fala, qualquer coisa que eu pôr na boca, cara, eu vou vomitar. Não desce absolutamente nada. A conta não fecha. Uma hora vai desligar, esse disjuntor vai cair, meu. Acontece bastante isso, o pessoal desmaia lá no meio e tal. O desmaiar eu acho que não, o corpo tem uma inteligência mas tão grande. cai lá no chão e... E é exatamente isso, eu no quilômetro 23 da maratona, já tava desde o pedal sem comer nada, desde o quilômetro acho que 140, 150 do pedal sem comer nada, e aí mais 23 quilômetros de corrida sem comer nada, e aí, pum! E aí você começa, né? Aí você começa a ter algum, né? Sua glicemia tá extremamente baixa, porque você não tá consumindo nada. O corpo extremamente fadigado, né? Aí pode ter as alucinações, né? Você começa delirar, a ver coisa, né? delírio e tal, né? Você conseguiu concluir essa prova ou não? Concluí, fui andando. Eu fui andando, né? 19 quilômetros andando. Nossa, os 19 finais caminhando. Não tinha energia pra... Desistir não é uma opção. Mas a minha história é ridícula perto de N histórias que você tem aí, que são fantásticas. Porque você fala, puta que pariu, que coisa maluca isso, meu. Tem... A vontade de concluir, né, cara? Foi um negócio que... Percebeu que a gente fica conversando com o Marcelo que se deixar o dia inteiro, não, né? Deixar não tem mais. Não tem mais. É bom demais, aí. Ô Marcelão, eu não sei, cara. Eu acho que, assim, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no nosso podcast, porque eu acho que você, desse segmento de altíssima performance, com um nível de entendimento tão aprofundado de uma modalidade esportiva que surge como uma promessa de medalha para o Brasil, é legal a gente ter aqui. Principalmente num podcast que a gente se propõe a ter o Yuri, que é um cara da indústria muito forte de suplementos.
Então, acho que casa muito com aquilo que a gente está tentando Total. gerar de conhecimento, de performance. Então, sim, gostaria de te agradecer pelos insights que você deu pra gente Com aqui. certeza, maravilhoso. Né, Yuri? Maravilhoso. Eu tenho aquela frase que eu falo sempre, né? Que a gente costuma encerrar: o que te impede de mudar agora? Eu acho que o Marcelo nem precisa responder, cara, se bobear essa frase. Ele perguntou pra gente, tipo assim, e aí, por que vocês não têm não coragem testam. de fazer? É. O que te impede de mudar hoje e praticar uma modalidade desafiadora? Legal. Ó, Pode crer. Vamos fazer esse agradecimento numa faixa no peito aqui numa prova de triatlon. Legal. Aí, ó, tá o provinha. desafio aí, hein, Yuri? Boa. Tá o Não, desafio. vamos Primeiro cara. triatlozinho. Por que não? Tá o Vamos, desafio. claro. Não, vamos sim. Vamos fazer Vamos isso. sim. Você ajuda a gente? Ajuda. Tem que ajudar a gente, né? Porque, cara, Não, mas Vamos então, se ele começar. fez convite, ele não pode soltar na sala. Vai Vai ser legal, vai ser legal. Boa Se a demais. gente aparecer lá, tem que falar, não, vem cá que eu vou ensinar do zero. É isso, não, mas tem ele que passar vai. vergonha, Sabe nadar ou né? vai ser igual o seu Eu sei amigo? nadar, eu sei Esse é o maior problema. Não, o homem é Show de forte. bola. Olha o tamanho do braço desse homem, cara. Então, só que nesse caso é ruim, né, É, cara? então, Porque porque- 100 quilos aqui, meu, Nadar 50 metros vai bem. 100. é puxado. Agora, é 1.500 puxado, metros, é 3.800, aí esse eu braço acho vai que o pesar. meu maior desafio é esse, cara. Eu sou pesado, assim, né? Você de tem uma forma creatina geral. na boca. É, Eu vou te apresentar uma creatina na boca. Boa. Marcelão, obrigado demais, Valeu, cara. Assim, Yuri. foi uma aula pra gente aqui, não só da parte técnica, da parte de alta performance, na parte de atleta, na parte de esporte e principalmente na parte mental, cara. Você, assim, um show aqui. De coração, muito obrigado por ter vindo. A gente realmente, se deixasse, a gente ia embora, né? Pô, ó, e você que veio até aqui, muito obrigado por nos acompanhar. E eu gostaria de pedir para você compartilhar esse conteúdo no boca a boca, tá? Porque é assim que a gente consegue crescer aqui no Suplementa Aí. Então, pô, fala para aquela galera que gosta de esporte, que quer descobrir uma nova modalidade, que existe esse conteúdo, que a gente falou de um papo super legal, e se inscreva aqui no nosso canal, porque aos poucos a gente não tem a pressa de crescer de um dia para o outro, mas a gente quer crescer com consistência. Não é à toa que esse podcast chama Suplementa Aí, né? Não, Exatamente. A gente vai suplementando aos pouquinhos. é né? isso, O negócio aos vai pouquinhos. acontecendo. A gente conta com vocês. Gente, muito obrigado e nos vemos na próxima. Tamo junto. Valeu, Marcelo. Valeu, Tamo junto. show de bola. Obrigado a vocês. Obrigado. Valeu.